Hello, guys! Teacher G em mais uma aula da série de aulas com a Teacher, e hoje a gente vai aprender quantos tempos verbais existem no inglês, afinal das contas, né? Porque a gente ouve as pessoas dizerem, no inglês é mais fácil que no português, porque tem menos conjugação de verbos, mas também tem bastante, afinal de contas, tem muita conjugação? Não tem? Como é que funciona isso? Talvez você já tenha visto algo do tipo, que eu até separei uma listinha aqui para você. Eu nem vou passar por todos esses, não vou ler tudo isso com você, mas eu vou te explicar um pouquinho como que funciona. Talvez você já tenha visto que no presente, né, no inglês, existem todas essas conjugações, como simple present, present continuous, present perfect, e vai embora. Assim como no passado, simple past, past continuous, past perfect, futuro, simple future, future continuous, future perfect. Talvez você já tenha ouvido que no inglês também tem uma porção de tempos verbais e uma porção de conjugação verbal. O que eu quero mostrar nessa aula para você hoje? Esquece tudo esse monte de conjugação, porque a gente vai perceber que na prática eu não preciso ficar decorando nenhum desses nomes, nem aprendendo todas essas conjugações, porque é tudo a mesma coisa. Então a gente vai simplificar tudo isso que você está vendo aqui em apenas 3 conjugações, tá? Então tudo isso que você acabou de ver aqui, a gente faz um resumo e coloca tudo dentro de apenas 3 conjugações. Eu englobo tudo isso aqui. Vamos entender como que isso vai funcionar na prática. Então esquece esses nomes, não fica preocupado com isso agora não. O que eu quero que você entenda, guys? Nós vamos trabalhar com presente, passado e particípio. Esses 3 tempos a gente vai conseguir colocar tudo isso aqui que a gente viu, né? Todas essas conjugações, todos esses tempos verbais que gramaticalmente existe no inglês, mas a gente consegue colocar tudo isso dentro desses 3 tempos, que é presente, passado e particípio. Não preciso nada além disso aqui. Vamos entender melhor como é que isso vai trabalhar e funcionar. Como assim, teacher? Tudo aquele monte de coisa tá tudo aí dentro desses 3 tempos só? Vamos lá. O que eu quero começar explicando e mostrando para você hoje? Nós vamos começar conhecendo os verbos regulares e aí depois a gente vai ver que para o verbo irregular é a mesma coisa. Bom, se você não sabe o que é verbo regular, tá tudo bem, eu vou te explicar. Verbos regulares no inglês, o nome já subentende-se alguma coisa, né? São alguns verbos, né, uma categoria de verbos que toda vez que eles estão no passado, eles seguem uma regra, por isso que é regular, né? Vai ser sempre daquela mesma forma. Qual regra é essa? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Quando eles estão no passado, por que eles são chamados de regulares? São verbos que, quando estão no passado, a terminação deste verbo ou é com D no final, ou ED, ou IED. Então, são verbos que no passado, ou a terminação dele é D, ou ele termina com ED ou IED, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui uma listinha de verbos regulares para você entender e identificar quem são esses verbos, né? Então, por exemplo, o verbo trabalhar, work, no passado, olha o ED que eu comentei com você, né? Eu só acrescento o ED e ele já está no passado. Isso é um verbo regular. Você vai perceber que as terminações têm um padrão, e aí por isso que são chamados de verbos regulares. Bom, a gente vai começar a entender esses verbos regulares, essas 3 conjugações. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Tudo aquele monte de coisa que estava lá, mas presente contínuo, passado contínuo, tá tudo aqui, tá? E eu vou te mostrar como que isso vai funcionar. Com exceção do contínuo, né, que a gente vai fazer uma observação, mas tá tudo aqui. Por exemplo, presente. O verbo trabalhar no presente, work, tá? No passado, ele fica worked. Lembra que eu falei que é o verbo regular, as terminações serão sempre essas? D, ED ou IED, depende do verbo, tá? E o particípio, que é essa terceira conjugação que a gente vai trabalhar. Quem é o particípio? O particípio é aquela conjugação quando a gente fala assim, trabalhado, sido, feito, estado, corrido, dormido, estudado, sabe essa conjugação? No inglês é o particípio.
Então, todas aquelas conjugações que a gente viu lá no comecinho da aula, aquele monte de tempo verbal, tá tudo aqui. Eu já vou te explicar como que a gente vai achar todas elas aqui, tá? Vamos dar uma passada primeiro nesses verbos regulares que eu trouxe para você. O segundo verbo que eu coloquei aqui é o gostar. Like. No passado, liked. E no particípio, gostado, ele fica igual. Liked. Essa é a grande vantagem do verbo regular, né? Passado e particípio, se eu falar gostei ou gostado, é a mesma coisa no inglês. Se eu falar trabalhei ou trabalhado, mesma coisa, fica igual. Olha o verbo amar, love. No passado, loved. E no particípio, né, amado, loved. Mesma coisa. O verbo viver, morar, live. No passado, lived. E no particípio, lived. Mesma coisa. Morei e morado, igual. Estudar, study. No passado, studied. E no particípio, estudado, studied. Mesma coisa também. Olha o verbo brincar, jogar, play. Ou tocar também, né? Tocar um instrumento. No passado, played. E jogado no particípio, ou brincado, played. Aqui eu fiz uma observação, ó. Quando que fica esse IED no verbo regular? Quando eu tenho uma consoante e um Y, study. Na escrita fica esse IED, né? Aqui eu tenho uma vogal e um Y, acrescenta ED mesmo, play, played, ok? E o verbo viajar, travel, também é um verbo regular. No passado, traveled, viajei. E viajado, traveled, fica igual. Então, por isso que são regulares. Ele tem uma regularidade para ficar no passado e no particípio, o que torna isso muito mais fácil para a gente saber como é que é a conjugação dele. Muito bem. Eu falei para você que todos aqueles verbos estão aqui, com exceção do contínuo, né? Esse continuous, que a gente vê lá, simple present continuous, present perfect continuous. O que é esse continuous no inglês? Coisa mais fácil do mundo, gente. Toda vez que você olhar e ver, às vezes aparece numa prova de proficiência, né? Ah, passa para o simple present continuous. Toda vez que você ver essa informação, é o ING no inglês. Então, por exemplo, sabe aquele ING do indo, endo, ando? É isso no inglês, tá? Então, já vou dar o exemplo melhor para você, mas só vamos continuar aqui que a gente vai ver todas essas informações. O que eu quero que você entenda agora? Ó, eu falei para você que toda vez que a gente vê esse continuous é o ING. Então, ó, tudo que está em vermelho aqui, né, de todas aquelas conjugações, aquele monte de tempo verbal que eu coloquei lá no começo da aula, tudo que tá continuous, né, esse contínuo que tá aqui em vermelho, vai ter esse ing. Ou seja, o meu verbo vai ficar dessa forma. Ao invés de work, que é trabalhar, ele vai ficar com esse ing, trabalhando, working. É isso, tudo bem? Por isso que eu falei que todas essas conjugações estão dentro daquelas três. Porque dá uma olhadinha aqui, ó. Se eu tiver no presente, vai ser working. Se eu tiver no present perfect continuous, vai ser working do mesmo jeito. Se eu tiver no passado, ah não, teacher, mas é past continuous, mesma coisa, working. Ah não, mas é past perfect, mesma coisa. Futuro, o verbo não muda, fica igual. O que muda é a estrutura que vai com o verbo, que daí isso é conteúdo para uma outra aula, tá? Aqui é uma estrutura, aqui o perfect é outra, mas o verbo fica a mesma coisa. Por que eu tô te falando isso? Porque você começa a ver lá esse monte de nome, present continuous, present perfect continuous, past, aí você começa a achar que cada situação o seu verbo vai estar de um jeito. E na verdade não, o verbo fica da mesma forma, o que muda é a estrutura da minha frase, que daí é um outro conteúdo, uma outra situação. Que tem várias aulas falando sobre isso também lá no YouTube e também aqui no IGTV. Mas o verbo, guys, nosso foco são os verbos. Ficam iguais. Se está no presente, contínuos, contínuo, se está no passado, contínuo, se está no perfeito do presente, contínuo, mesma coisa. Esse contínuo quer dizer esse ING. Fica ING e o verbo fica igual em todas as situações, em todos os tempos. Tudo bem até aqui?
Vamos avançar um pouquinho. Ó, o que eu quero que você entenda? De todas essas conjugações, esses tempos verbais que a gente encontra por aí falando que tem no inglês, não é que não tem, tá, guys? Mas eu quero que você entenda que tudo isso se resume em 3 tempos, o que torna a nossa vida muito mais fácil. Tudo que tá contínuo, a gente já viu que vai ficar assim, com ing, qualquer verbo. Trabalhar, working. Estudar, studying. Amar, loving. Gostar, liking. Qual era outro verbo que eu coloquei lá? Viajar, né? Travel, traveling. Tudo igual, só coloco ing. Ou seja, tudo que está escrito contínuo, a gente já sabe que é com ing. Então, já vou eliminar todas essas conjugações, tá? Tudo que é simple, simple present, simple past, eu vou deixar o simple future para comentar daqui a pouquinho com você. Esses simple que a gente vê, né, fazem parte dessas duas colunas aqui, que é o presente e o passado, né? Work é o simple present e worked é o simple past. Porque a gente começa a pensar, nossa, mas o que eu já vi alunos que já conseguem se comunicar, já falam inglês, às vezes me perguntam, teacher, eu não sei o que é esse simple present. E ele já fala isso o tempo todo, né? Por exemplo, eu trabalho, I work. A frase está no simple present. É o presente, simples, vamos dizer assim, né? Então, toda vez que eu vejo esse simple, seja simple present, simple past, você vai estar nessas duas coluninhas aqui, que é o presente, que é o passado. Lembra no começo da aula que eu falei para você de todas aquelas conjugações, aquele monte de tempo verbal que aparece para gente de nomenclatura? Tudo aquilo está concentrado nessas 3 conjugações: presente, passado, particípio. Tudo aquilo a gente vai encontrar aqui, tá? Então, quem são os simple, vamos dizer assim, né? Simple present, simple past, são essas duas coluninhas aqui, ó, o presente e o passado. Para você entender, dá uma olhadinha ali, ó. Present perfect, past perfect e future perfect. Vamos pegar o que está em vermelho aqui, ó. Eu falei para você que tudo que está escrito simple vai entrar nessas duas primeiras colunas. Eu já vou comentar do futuro. Calma aí. Tudo que está escrito perfect, ai, mas eu não sei o que lá, perfect, teacher. Ai, mas é future perfect, não sei o que lá, continuous. Ai, mas é present perfect, teacher, e agora? Agora entrou esse perfect, como é que fica o verbo nesse perfect? Toda vez que entrar esse perfect, né? Opa, que conjugação é essa? É essa galerinha aqui, ó, do particípio, tá? Esse perfect é do particípio, ou seja, ainda estamos nesses três tempos que eu falei para você. Tudo aquilo que a gente viu vai entrar sempre nesses 3. Não vai fugir disso, não vai sair daqui. Então, esse particípio é o trabalhado, gostado, amado, vivido, estudado, jogado, brincado, né, ou tocado, viajado, worked, liked, loved, lived, studied, played, traveled. É essa coluninha. Toda vez que você vir, então, esse perfect, são essas conjugações de verbo que você vai usar. Percebeu que a gente está ainda aqui, ó? Não saímos daqui, tudo aquilo está aqui dentro? Dá uma olhadinha lá no próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês. Lembra que eu falei, já vou comentar do futuro com você? Simple future, mas o futuro não estava lá, teacher, porque tinha lá presente, passado, particípio. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, teacher, quantos tempos verbais existem no inglês? Eu falo, 3. Ai, teacher, 3? É. Presente, passado e particípio, porque tudo o resto que você vai precisar vai estar ali, no mesmo lugar. E o futuro, teacher? Não, o futuro não está ali. Ok, então vamos entender como funciona o futuro no inglês, esse simple future. Guys, toda vez que eu vou falar no futuro em inglês, nesse simple future, ou em qualquer outra situação do futuro, eu coloco will. Por exemplo, eu trabalharei. Coloco o will antes do verbo, pronto, o meu verbo já automaticamente vai para o futuro. I will work. Eu trabalharei. Sendo assim, dá uma olhadinha na construção dessa frase. Teve alguma alteração aqui no verbo? Ele não continua work? Ele teve alguma mudança? Ele ficou diferente quando eu falo no futuro? Não. Por quê? Porque o will é que faz o trabalho de jogar esse verbo no futuro.
Então, meu verbo fica do mesmo jeito que ele aparece lá na nossa tabelinha do presente. Eu vou voltar lá para você, ó. Né? Por isso que eu falei, tá tudo aqui, gente, até o futuro tá aqui, porque o verbo vai ficar igual. Toda vez que você tiver que usar o simple future, que é o futuro, você vai usar o verbo igualzinho quando você usa no presente. Então, não tem conjugação de verbo. Você não precisa aprender como é que esse verbo vai ficar no futuro, porque o verbo não muda. Você só acrescenta o will e tá tudo certo. Já está tudo lá no futuro. Por isso que quando as pessoas me perguntam quantos tempos verbais existem no inglês? Ah, mas no inglês tem um monte de conjugação, não tem? Não, tem essas três, né? Presente, passado e particípio. Eu tenho algumas outras construções, como o would, por exemplo, que aí eu iria, eu faria, mas o verbo não muda. Não tem alteração do verbo. Tudo bem? Guys, o que acontece então se eu tivesse que fazer tudo isso com os verbos irregulares? Mesma coisa, guys. Só que agora, qual que é a diferença? Os verbos irregulares, eles vão variar. Não tem uma regra como os verbos regulares. Por isso que são chamados de irregulares, né? Porque cada verbo vai ter uma terminação, vai ficar de um jeito, tanto no passado quanto no particípio. Então, como que a gente aprende esses verbos? A gente tem que ter contato e se expondo a esses verbos, eles ficam diferentes, né? Então, não tem uma regrinha para facilitar como verbo regular. Mas nada que com o tempo, conforme você vai tendo experiência com o idioma, vai tendo contato com o idioma, você acaba automaticamente consolidando também esse conteúdo, tá? Então não precisa fazer aquele bicho de 7 cabeças, meu Deus, os verbos irregulares. Calma, gente, tá tudo bem. Com o tempo você vai aprendendo e vai percebendo como é que fica no caso dos verbos irregulares. Guys, quantas conjugações de verbos, quantos tempos verbais existem no inglês para verbo irregular? Mesma coisa. Presente, passado e o particípio. Eu continuo falando para você que são 3 tempos verbais que você vai encontrar todo o resto sempre aqui nessas 3 colunas. Olha ali, ó, coloquei alguns verbos para você entender como fica diferente o verbo irregular. O verbo iniciar no presente, began, began, tudo bem? No passado, né, iniciou, began, began. E o particípio, que é o iniciado, began, began, tudo bem? Olha o verbo beber no presente, drank, drank. No passado, bebi ou bebeu, drank, drank. E no particípio, bebido, drunk. Cuidado com a pronúncia desses dois, tá? Normalmente as pessoas confundem o passado com esse aqui. Ao invés de falar, eu bebi muita água ontem, I drank, elas dizem, I drank. Então, o A tem diferença de som aqui com o U, tudo bem? Dirigir, drive. No passado, dirigi, né? Eu dirigi ontem à noite, drove. E dirigido, driven, tá? O verbo ir, go. Fui, went. E o ido, gone. Olha como fica diferente o irregular. O verbo fazer, do. Fiz, did. Feito, done. O verbo saber, conhecer, know. No passado, né, sabia, knew. E no particípio, sabido, conhecido, known. E também é considerado verbos irregulares aqueles verbos que ficam iguais, presente, passado, particípio, né, como o verbo colocar, né, que é o put. Então, ele fica aqui, ó, put, put, put. Não dá diferença, é a mesma coisa, tá? Guys, o que vai acontecer com os verbos irregulares? Vai ter aquele monte de conjugação? Mesma coisa, a gente vai encontrar todas aquelas conjugações nessas 3, presente, passado e particípio. Não tem nada além disso. Por exemplo, mas se for o contínuo, teacher, vamos colocar o ing. Lembra que eu falei para você que toda vez que você encontrar em algum teste de proficiência, pedindo algo, presente contínuo, passado contínuo, opa, você já sabe que o verbo vai estar com ing, né? Por exemplo, drive, dirigir. Se eu preciso colocar ele na condição desse contínuo, eu vou colocar o ing nele, vai ficar driving, tá? Então, por exemplo, se for no presente contínuo, se for no passado,
Perfeito presente contínuo se for passado contínuo, perfeito passado contínuo, não interessa. Vai ser sempre com ing. Driving, driving, não muda, vai ficar igual em todas essas situações, em todas essas conjugações. Então, apareceu esse contínuo, você já sabe, ing no verbo. É isso, esse tal do contínuo, tá? É o ing no seu verbo. Independente se está no passado, vai ficar do mesmo jeito o verbo, porque o que muda é a estrutura, o verbo não. O verbo vai ficar assim. E se você quiser, então, simple. Quem é mesmo simple, seja no presente, seja no passado? São essas duas coluninhas aqui, ó, presente e passado. É o tal do simple present e o simple past. Lembra que no futuro também a gente vai encontrar esse verbo aqui dentro? Por quê? Porque no futuro não muda a conjugação do verbo, eu só acrescento o will. Depois a gente vai ver como é que vai ficar também com o verbo regular. Então, quem é o simple present desses verbos que a gente está vendo hoje? É o presente. Begin, drink, drive, go, do, know, put. Quem é o passado? Began, drank, drove, went, did, knew e put, tá? Então, o simple present, simple past estão aqui dentro. São esses verbos, presente e passado. Aí a gente viu também, mas e se entrar o tal do perfect, teacher? Present perfect, past perfect. Quem são esses verbos? A última coluninha lá que eu coloquei para vocês, que é o particípio. É o iniciado, bebido, dirigido, ido, né? Olha lá como é que fica. Began, drunk, driven, gone, done, known, but. Tudo bem? Então, o tal do perfect, quando você vê pedindo essa conjugação, present perfect, past perfect, você já sabe que os verbos vão ficar dessa forma, é o particípio do verbo, né? É o bebido, ido, dirigido. O que acontece com os verbos irregulares? Você vai ter que ir conhecendo, ir estudando, e tendo contato com eles, porque se você não lembrar ou não conhecer como é que fica, não dá para você colocar uma terminação e achar o verbo como a gente faz com os regulares. Então, ele tem essa diferença em relação aos regulares. Lembra lá do simple future? Mesma coisa, não tem mudança no verbo, só que eu acrescento o will, que é quem vai jogar o verbo no futuro. Então, se eu quero jogar o drive, né, o verbo dirigir no futuro, eu coloco o will, né? Eu dirigirei, I will drive. Ou seja, a gente também vai encontrar esse verbo, mesmo sendo no futuro simples, aqui no presente, porque ele fica igual, ele não muda, tá? Então, falar que no inglês tem um monte de conjugação, que existe vários tempos verbais, não é muito verdade, porque você vai encontrar todas essas conjugações ali, no presente, no passado e no particípio. E o ing quando for o contínuo, tá? O que muda é a estrutura que você vai usar, tudo bem? Olha ali, então, se eu tiver que usar o futuro simples, né? Simple future, eu continuo encontrando esse verbo aqui na minha coluna do presente, porque ele não vai ter alteração alguma, ele não fica diferente, eu só acrescento o will e é ele que faz esse trabalho de jogar o verbo no presente. Não preciso ficar aprendendo, decorando, estudando. Como que fica o verbo beber no futuro mesmo? Não fica, é do mesmo jeito, drink, eu só vou acrescentar o will, né? Como é que fica o verbo go no futuro? Fica go do mesmo jeito, eu só acrescento o will e já jogo ele no futuro. Perceberam a diferença? Né? Então, eu não tenho que saber como é esse verbo no futuro, porque vai ficar igual da mesma forma que eu falo no presente. Eu só coloco o will, acrescento o will e pronto. O will já é responsável por fazer isso e jogar todos esses verbos lá no futuro. Ó, então vamos entender uma coisa. Os verbos regulares, quem são eles? Os verbos regulares são aqueles que, quando estão no passado ou no particípio, eles vão terminar com uma dessas terminações. Ou ele pode terminar com D, ou pode ser ED ou IED. Quando é um, quando é outro? Depende do verbo. Por exemplo, se é um verbo que já termina com a letra E, por exemplo, o verbo amar, love, não precisa acrescentar ED, ele já tem o E, então ele termina com D, tá? Normalmente os verbos que terminam com uma consoante, como trabalhar, work, aí eu acrescento o ED, worked. E verbos que terminam com
consoante IY, lembra lá do exemplo do study? Aí eu coloco IED. Mas não fica preocupado com isso agora não, tá? O importante é que na fala você saiba identificar qual é o verbo regular e como ele vai ficar na hora que você estiver falando no passado, tá? Então, quem são os verbos regulares? São aqueles verbos que quando eu falo no português, voltando. Então, quem são os verbos regulares? São aqueles verbos que quando eu falo esses verbos no passado no inglês, eles têm uma terminação ou terminado em D, ED ou IED, tanto no passado quanto no particípio. Quem é o particípio mesmo? Estudado, trabalhado, amado, vivido, morado, são essas conjugações, tudo bem? Dá uma olhadinha ali só para a gente lembrar como é que fica, né? Então, só para a gente lembrar como é que fica, dá uma espiada lá. Os verbos regulares têm essas terminações. Você vai perceber que não vai ter variedade entre as terminações. Ou é D, ou é ED, ou IED. Né? Por exemplo, o verbo like já termina com E. Então, só acresce o D, liked. O verbo work terminou com consoante, então acrescenta ED, worked. Mas, como eu te falei, não fica preocupado com essa escrita agora não. O importante é na hora de você falar, se você sabe que ele é um verbo regular, você logo já sabe como fica o passado e o particípio dele, né? Trabalhado, gostado, amado e assim por diante, tá? Os verbos irregulares. Quem são os verbos irregulares, então? São aqueles que vão ter uma variação, tanto no passado quanto no particípio. Então, eu não tenho uma regra para facilitar a minha vida, né? Cada verbo vai ficar de um jeito, né? Por exemplo, beber, drink. Bebi no passado, drank. E bebido, drunk. Dirigir, drive. No passado, drove. E no particípio, dirigido, driven. Então, eles vão variar. Então, qual que é a diferença principal entre os verbos regulares e verbos irregulares? Os verbos regulares são aqueles que vão ter uma dessas terminações, D, ED ou IED, quando estão no passado e quando estão no particípio, como a gente viu já anteriormente nessa aula, né? Então, work, worked e worked para trabalhado, mesma coisa. E os verbos irregulares, qual que é a diferença? Eles não têm uma regra, né, na terminação deles no passado e no particípio. Então, eles vão variar de acordo com o verbo, tá? Então, por exemplo, dirigir, drive. Dirigir no passado, drove. Dirigido, driven. Então, não tem uma regra, né? Eles vão variar de acordo com o verbo. Você vai aprendendo à medida que você vai estando em contato. Essa é a principal diferença entre os verbos regulares e verbos irregulares. O que é importante, então, a gente entender hoje, que para a gente estudar e trabalhar, a gente vai perceber que a gente não vai sair do presente, do passado e do particípio. Todas aquelas outras conjugações que nós vimos estarão sempre aqui dentro. Se for futuro, eu acrescento will. Se for o contínuo, acrescento ing, mas a minha base é sempre essa aqui, né, do presente. Ah, é contínuo, working. Né? Ah, é futuro, will work. Não vai ter alteração no verbo. Se for passado, tá aqui, simple past, né? E se for o perfect, apareceu aquela conjugação perfect para você, vai entrar aqui essa coluninha do particípio, guys. Então, conjugação de verbo no inglês é muito mais fácil do que você imagina. Então, quando as pessoas me perguntam, teacher, quantos tempos verbais existem no inglês? Eu costumo dizer, são 3. Presente, passado e particípio. Se você conhecer essas 3, tudo aquelas outras, aquele monte de coisa que apareceu ali no começo da aula, você vai encontrar sempre aqui entre essas 3 conjugações de verbos. Só isso, simples assim. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Guys, thank you, see you, bye bye!